Jesus e não falamos. Então, baseado nisso, o Senhor falou muito forte no meu coração que muitas vezes a gente se preocupa em fazer a obra falando do nome de Jesus. Mas o Senhor falava lá sobre a palavra bom senso, que ela engloba várias coisas. A questão de bom senso tem você se comportar bem no campo, você saber a hora de pedir, você estar sensível àquilo que está precisando naquela hora. Todos os domingos, quando a gente veio aqui, pega a entrevista, por favor, para vocês. Nós viemos aqui fazer sorteios para o CBC. Mas ontem à noite, eu falando com o pastor, que Deus tinha falado no meu coração sobre isso, e foi confirmado através de algumas irmãs. Às vezes nós pensamos que a pessoa está precisando simplesmente de oração. Mas quando Deus fala no nosso coração que não é só isso, nós temos que obedecer a Deus. Então essa cesta está aqui, ela não está nem muito arrumada, porque na verdade essa é uma cesta simbólica. Tá? E eu queria nessa hora apresentar essa cesta a vocês, porque nós vamos ofertar o valor que for arrecadado para ela, para o irmão que está precisando. Tá? E ele não está precisando porque ele me disse, porque foi o Senhor que disse. E quando o Senhor diz, ele se responsabiliza, e ele diz que nós temos que pedir a ele, porque ele sim toca no coração até de ímpio para abençoar os justos. Né? Então vocês vão fazer uma oferta de amor por um irmão que está necessitando. E aí você pergunta, pastor, o que ela vai fazer com esse dinheiro? Também não me interessa. É entre ela e o Senhor, mas o Senhor mandou, nós como servos que nos preocupamos não só em orar, mas chegar junto também quando a pessoa está precisando. Né? Então essa oferta de amor vai ser feita a essa pessoa. Domingo nós vamos, e eu não vou falar quem é a pessoa, porque nós para abençoarmos alguém, nós nem precisamos aparecer, porque a Bíblia diz que não vamos dar com a mão e olhar para a outra não. Nós não precisamos saber para quem é e nem precisamos dizer o porquê. Foi levantado aqui, o Senhor assim provê. Eu falei com o pastor, ele me permitiu que a gente estivesse fazendo isso. Então daqui a pouco a irmã vai estar passando ali, a gente vai estar passando ali o papel, tá? Vocês colocam a oferta que vocês sentirem no coração. E quando for a noite, nós vamos estar abençoando a vida dessa pessoa, que depois Deus vai tocar no coração deles, e eles vão contar com testemunho, porque o que Deus está fazendo e vai fazer é muito grande. Amém? Amém. Eu ia dar aqui para a Ângela falar algo que aconteceu ontem, algo breve, só para edificar as nossas vidas. Amém? A paz do Senhor, igreja. Amém. Assim, quando eu soube do curso, eu nem sabia bem o que era. Mas aí logo o Senhor tocou no curso, eu fiz para a minha família e para o meu esposo, né? Eu fui tocada, eu tinha que trabalhar o sábado e eu falei com a minha coordenadora e fui. E eu disse para a Ângela Cristina, né? Ângela, aqui é um propósito do Senhor. E ela disse que eu guardasse aquilo, porque foi tremendo, eu aprendi muito. E isso que a pastora está fazendo aqui da sexta, nós temos que fazer, nós temos que ajudar. Quando ela falava, os dois professores, né, que estavam lá, a Socorro, né, e o Amaral, quando eles falavam que na sua rua tem alguém que precisa de você, tocou profundamente no meu coração, porque eu tinha passado a noite por um problema assim. Então, é só aprendizado, é semear, é ajudar o próximo, é sair do seu comodismo. E uma vez a pastora me disse, faz muito tempo, ela falou para mim, atitude. Né? E eu sou muito assim, eu sou tranquila, eu fico no meu canto, mas o Senhor não quer só isso de mim. Já que eu sou uma escolhida dele, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que estar mais na obra, eu tenho que estar ajudando. Então, o curso, a Ângela saiu dizendo, eu saí da faculdade e eu fui atrás dela dizendo, eu também. E o pastor, calma que tem mais. Porque foi bom demais. Quando eu cheguei em casa, que eu fui passar para minha filha, para uma amiga que ontem ela participou da célula, só te ouvir e ver a apostila. E ela disse, quando vai ter na tua igreja, eu digo, o Senhor está providenciando. Então, gente, o curso é aprendizado. E a gente vê que não sabe nada, que não faz nada. Eu me senti assim.
Então, para mim foi grandioso. Eu agradeço a pastora, porque me convidou, eu nem sabia se ele ia, mas também eu não pensei que se era tanto, eu disse, bom, queria que a minha cunhada tivesse ido, mas ela não teve condições, mas eu amei. E para mim eu tenho que colocar em prática tudo que eu aprendi aqui. Amém. Deus salva a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Bem, irmãos, para mim, é assim, eu vinha já pedindo a Deus, né? Se eu perguntava, Senhor, eu quero fazer a tua obra, eu quero evangelizar em outra igreja que eu já tinha ido a hospitais, mas eu não sabia como começar, havia muitas questões lá erradas, até de crentes, em desavença com outra igreja, se toca no mesmo horário da visita. E eu já lá em casa, eu disse, Senhor, como é que eu posso como é que eu posso te agradecer por tudo isso que eu tenho recebido, né? Por esse amor tão grande que eu recebo aqui, que eu estou como exemplo o meu pastor, a Marola, a pastora Cristina, sempre me visita. Ela chega bem na hora no meu trabalho, quando eu estou assim, e também minha liderança, e eu ando pedindo. Aí, na mesma semana, a pastora vai à visita desse curso. Aí, a princípio, a pastora foi o preto, depois a minha namorada era eu, né? Houve uma promoção. Aí eu disse, Senhor. Aí eu sempre comecei, eu quero ir, falando com meu esposo, eu queria ir. E ele não pode, porque eu tenho um comércio, a gente tem que abrir dia de sábado. Dia de sábado é o dia que eu mais espero, que é melhor do que na semana, é o dia onde a gente, né, chega lá mesmo nas vendas, mas Senhor, eu fiz a inscrição na quarta. Aí quando foi na quinta, você não pode ter feito isso, você não. Mas eu não lembro, porque eu não tinha orado ao Senhor, eu não estava me dando essa oportunidade, e eu naquela alegria recebi um curso de capelania, porque eu já tinha noção também do que era. Aí o que acontece? Eu só virava a carteira, né? Pois essa carteira vai dar para mim, porque eu já fui barrado uma vez nos órgãos de OPF, e eu cheguei lá para fazer eu não podia entrar. Aí, irmãos, olha, tudo naquilo, aí eu cheguei ao comércio ontem, ficou fechado. Aí o que acontece, irmão? Quando cheguei lá, olha a noção, que Deus maravilhoso. Irmão, completamente diferente do que eu tinha, porque a minha vida era carteirinha. Irmãos, pelo amor de Deus, é maravilhoso. Todo mundo tem que fazer, porque é aprendizado. Quando a gente quer Deus abrir a porta, Deus abriu essa porta, usando a nossa pastora, meu Deus. Foi uma bênção. O que é que eu aprendi ali? Senhor, quando a senhora que estava no meu curso, com o Amaral e o Socorro. Então, é um amor que a gente tem incondicional. O Senhor deve ter esse amor. Só pode ser de Deus. E quando você está disponível, quando você ama, mesmo que nós temos de agradecer a Deus, pelo que Ele nos dá, é isso, é passar para o nosso próximo. E a capelania é isso, nós somos hospitais, que eu aprendi, não nós somos presídios. Irmãos, é na nossa vizinhança, é em frente à nossa casa. É aquele vizinho que a gente muitas vezes passa e nem olha. Como eu dei exemplo para o meu esposo, nosso vizinho está com problema, porque ele estava muito nervoso. Quando eu cheguei, já foi diferente, eu já fui começando a procurar eles. Eu já quero fazer, já quero colocar em prática. Porque essa é a maneira que nós agradecemos a Deus. Por um dia ano passado, quando eu cheguei aqui há 9 meses atrás, eles nem me conheciam, me receberam na liderança do nosso saúde, os irmãos aqui na igreja, e eu me sinto amado, eu me sinto bem. Eu digo para vocês mais uma vez. Quando eu cheguei lá, eu disse assim na célula, que é felicidade? Eu não sei o que é isso, que era só sofrimento. Era só sofrimento. Eu não entendia. Mas hoje de manhã eu disse para o meu Senhor, eu já sei o que é felicidade. A verdadeira felicidade está em te conhecer e te amar em primeiro lugar acima de tudo. E a mim mesmo é o meu próximo. E não sou uma Deus que eu não vejo, mas eu creio que ele existe. Como que eu vou amar o meu próximo? O meu próximo é você que está aqui perto de mim. O meu próximo é o meu vizinho, é o meu pastor. Muitos vêm na igreja, o nosso próximo, ele entra e sai e não olhamos para ele. Essa é a capelania. Ser um capelão, é olhar para o próximo, é se importar com ele, não é receber a vida dele, é olhar para ele e orar. Não pode dar financeiramente, vai orar, Deus é é amar o nosso Senhor de todo o nosso coração, de nosso entendimento. E a mão dele não vai ficar.
lembrando sobre o curso, e além das vezes, assim, as carinhas de alguém, das pessoas que estão aqui. A gente entra às vezes da igreja de domingo, na quarta-feira, como se fosse um fardo. A gente vem do culto como se fosse um fardo. É dia de ir para a igreja, vou lá, vou dar satisfação. E aquelas pessoas, elas mostraram para a gente que a gente faz tão pouco. A gente às vezes se deve colocar uma cadeira no lugar, se deve passar o pão na igreja. E vão ter pessoas que se doam com vidas, que estão diariamente lutando por vidas, pela vida, sabe? Fazendo com que leprosos sejam curados, fazendo com que pessoas sejam vivificadas pelo Espírito. E nós aqui nessa nossa vidinha, achando que o que nós fazemos é muito. Então, aquilo que foi apresentado para mim sobre o curso de capelania, todas as pessoas que estavam ali, pessoas assim, o presídio, não sei o que lá, o presídio é assim. Eu não uso, eu nunca fui no presídio. Não é hospital, não, é fulano de tal, que tem que trabalhar isso, não sei lá, não fulano de tal. Meu Deus, eu nunca fui no hospital. Eu nunca tive que perder com as pessoas. Nem da minha família, às vezes, nem da nossa família, a gente se importa em visitar. Gente, a nossa vida não deve ser assim. A gente está parado no tempo, é por isso que às vezes estão paradas para muitos de nós. Amém? Amém. Então, como a irmã colocou, seria importante que cada um de nós fizéssemos um curso, mas seria mais importante se a gente arregaçasse as mãos e fosse independente do curso. Que a gente pudesse olhar para o nosso próximo, que a gente pudesse se importar com o nosso próximo, parar de olhar para o nosso umbigo, porque ele não é o centro do universo. Amém? Então, só quero agradecer a cada um de vocês que ouviram o nome do papai, né, que estavam ali. Com certeza o Senhor abençoou cada um de vocês. E a Cida, né, que fala tanto de felicidade, vai ter, a gente vai se organizar para ter outro curso. Mas nós fomos abençoados, o privilégio de poder estar na nossa turma. E vocês imaginem que foi o dia todo só de animação, né? A Cida era a sensação da sala. E nós é que agradecemos pela pedra que ela é nas nossas vidas. Amém? Amém. Agora vai entrar o capelão que não veio aqui na retomada do curso. Vamos lá, pastor. Glória a Deus. Mais uma vez, bom dia a todos. Saudar os amados com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E aí, vocês ouviram qual foi o nosso dia de sábado ontem, né? Eu refiz o curso, aprendi bastante. Foi uma reciclagem, claro que rápida. O pessoal só viu praticamente muito rapidamente, 3 áreas, uma bem mais longa, que é a capelania social, rapidamente a capelania prisional, e depois a capelania hospitalar, mas na prática o testemunho de uma mulher que vive há 23 anos é serva de Deus, foi policial civil e hoje é assistente social há muitos anos, César Carlos, e foi a palestrante no final da tarde. Ela contou vários milagres que Deus fez naquele lugar. Deus a usou com poder e graça, Deus usou outras pessoas com poder e graça, pessoas que estavam com rancenias foram curadas, pessoas que chegaram lá desgranadas, pessoas que estavam com problemas sérios e poderiam vir a óbito. Deus fez grandes coisas através do grupo de pessoas que estavam lá. Mantém um culto semanal, sempre às terças-feiras, se não estiver enganado, e só faltou fazer um clamor grande ontem, né? Pastor, traga a sua igreja, tem espaço, tem lugar. Ela é muito organizada, ela deve separar tudo, e nós como igreja iremos o mais breve espaço do tempo possível, até para que vocês possam ter experiência de solidarizar, saindo das portas das secretarias da igreja, entender que nós temos um chamado. O chamado é cuidar de vidas, ganhar almas, independente delas virem para cá
ou indo para qualquer outra igreja, o importante é que elas estejam no Senhor. Amém, querido? Eu queria que vocês estivessem colocando isso no coração de vocês. Existem muitos lugares que nós sequer temos conhecimento de como as coisas acontecem, leprosário, asilos, ela falou no lar discipular, Torre de Melo, precisa de pessoas que possam estar lá para conversar com os velhinhos, pessoas que estão ali precisando apenas de uma conversa, pessoas que estão precisando apenas de um abraço. E nós precisamos aprender. Uma das situações apresentadas por ele, o professor no primeiro e segundo horário, foi o fato de nós termos deixado de aprender com os mais velhos, os conselhos, né? Nós deixamos de seguir, até porque é da nossa cultura ocidental, valorizar o que é novo e jogar para o lado o que é velho. Nós temos essa cultura. Os pais mais experientes valorizam os seus velhos, nós não. E o que é estranho e antagônico, porque nós estamos, e logo daqui a 20 anos, nós teremos uma população, a maioria dela, quase 60%, toda ela de velhos. Embora, foi dito ontem na estatística, cada 19 segundos nasça uma criança. Mas nós temos nos tornado uma população já bem envelhecida. Por isso essas mudanças na Previdência, por isso estão tentando tirar e elevar o número de anos de contribuição, para saber se eles vão, a pessoa vai antes e não precisa receber. Então, falando rapidamente, de forma bem simples, olha, é isso que está acontecendo. Mudando as regras da Previdência, mudando as regras de todos os institutos, né, que trazem benefício para o trabalhador, na tentativa de ficar mais com eles e nós padecemos tanto quanto possível, porque assim é a nossa realidade social, política e econômica, infelizmente. Só quem pode mudar isso somos nós mesmos. Se for lá no voto, por favor, não seja mais um voto de cabeça. Não vote por partido, vote por consciência política, saiba o que está acontecendo no nosso meio. É difícil não saber. O seu Facebook tem lá várias páginas para você curtir, reconhecer o que está acontecendo em nosso meio. Nós precisamos estar alertas contra aqueles que estão fraudando o país e o nosso bolso. Amém, queridos? Amém. Vamos para o que interessa. Queria que você escrevesse esse tema, ele vai ser bem emblemático, bem sugestivo, estranhamente colocado, parece algo meio cômico, mas eu vou falar sobre guarda-chuva. Então, rasgando o guarda-chuva é o tema que nós vamos tratar nesse dia 24 de maio de 2015. Se você abrisse a sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo número 3, do verso 13 ao verso número 18. Rasgando o guarda-chuva. O texto que nós lemos, para você que chegou posteriormente, nós lemos o texto inicial, que está em Josué, capítulo número 7. Aleluia. Glória a Deus. Está em sua Bíblia, por favor. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Diz assim o texto: que não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém, queridos? Amém. Eu vou ler de novo, porque eu quero que todos, por favor, prestem atenção. Tá? Não deixe nada de tirar atenção. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo
que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar a lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Amém, queridos? Amém. Explicação breve sobre o texto. O texto está falando sobre o guia, o maior guia, líder que Israel teve, foi Moisés, que peregrinou no deserto, levando o povo a tantas experiências com Deus. Ele teve experiências muito impressionantes de estar numa terra e Deus mandar que ele tirasse as sandálias, de pedir ao Senhor que visse a sua glória. Foi escondido numa fresta de uma rocha pela mão de Deus, e Deus passou e ele só pôde ver as costas de Deus. O mesmo Moisés que falou a rocha, depois bateu a rocha para que saísse água. O mesmo Moisés que orou para que Deus mandasse maná, e o maná veio. O mesmo Moisés que pediu carne, que veio codornizes e caiu na porção exata para que cada pessoa tivesse o que comer. O mesmo Moisés que estava diante de um povo, subiu 40 dias, esteve ali, onde Deus deu para ele os mandamentos, onde o Senhor falou com ele durante 40 dias, e desceu do monte com o rosto transfigurado. O mesmo Moisés que se recolhia, que sempre falava com Deus. O mesmo Moisés que tinha experiências enormes e poderosíssimas com Deus. O mesmo Moisés que teve medo de guiar o povo. O mesmo Moisés que teve a necessidade de falar para o Senhor que ele era um homem de dura fala, tinha passado 40 anos agora só cuidando de bichos, não sabia mais falar, com proeminência, ele não conhecia mais o que ele havia conhecido no Egito, ele estava com medo, com receio de estar à frente, e nós aprendemos muito com esse homem. Só que aqui as pessoas estavam ainda, e como judeus estão, encobertos pela lei, se deixando ser mortos pela letra, e não estão se conduzindo. Ainda existem muitos judeus que não conhecem o Senhor, estão esperando ainda o que está por vir. A caveira está posta no templo em Jerusalém, à espera do Cristo, quando Cristo já veio, já foi abolida, o que o texto está dizendo. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque está até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Eles estão vivendo o que está no Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Jesus veio e ainda eles não tomaram esse entendimento. Mas tem uma coisa aqui que ainda dá esperança. Mas quando se converterem, o texto no verso 16: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. O véu representa algo que encobre. Diga, encobre. Encobre. Aquilo que encobre, ele está tentando esconder algo. Amém? Amém. Então está ainda encoberto aos olhos deles aquilo que é verdadeiro, aquilo que é tão claro para nós. Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus cresceu, Jesus cumpriu o seu ministério, Jesus morreu e ressuscitou. Essa visão eles não têm, eles estão encobertos. O véu continua sobre a visão deles. E Deus está dizendo que no momento em que eles se converterem ao Senhor, esse véu será tirado. Então eles verão como nós estamos vendo. Porque o que faz a obra não são palavras, não são ações humanas, mas é o Espírito de Deus que atua dentro de nós, se nós permitirmos. A visão que você não tem ainda é a visão que está distorcida pelo véu. Por aquilo que você entende que é certo, por aquilo que você imagina que é certo, por aquilo que você acha, que você entende por conveniência. E nós somos crentes, mas queremos utilizar a Bíblia de acordo com a nossa conveniência. Aquilo que me é conveniente eu vou fazer. E Deus vai cobrar de mim uma atitude linear. Não tenho como estar virando para a esquerda, virando para a direita ou para a esquerda, e achando que com isso Deus, em sua infinita misericórdia, Deus vai me perdoar a cada ato, em cada situação que eu estiver cometendo. Mas pastor, não vai perdoar? Não vai. Mas a indagação que eu faço para você é: até quando você vai brincar de ser crente? Até quando você acha que a misericórdia de Deus vai se estender? A Bíblia diz que ele é longânimo, mas há um limite para isso. Eu não sei quando será esse limite. Deus nos ensina todos os dias a amar, a perdoar
e a exercermos fé e a obtermos as nossas vitórias pela fé. E aí você passa por situações onde a sua fé precisa ser exercida, você passa em situações onde você precisa amar a quem te machuca, você passa por situações que tem que perdoar a quem te ofendeu. Aí você não perdoa quem te ofendeu, você não ama a quem é teu inimigo e você não consegue exercer a fé. Qual é a culpa de Deus nisso? Nenhum. Quarta-feira eu falei, nós falamos sobre amor, mas não amamos. Falamos sobre fé, mas não a colocamos em prática. Falamos sobre perdão, mas não perdoamos. Como é que vai ser a sua vida? Um mero fracasso. Você acha que você tem que perdoar a quem? Teu amigo? As pessoas que estão próximas? É fácil perdoar as pessoas que nós já amamos e aprendemos a amar desde que nascemos. Mas Deus me ensina, então nunca esqueça esse texto. Mateus 5, no verso 44. Deus me orienta a amar. Diga amar. Amar. Ele me orienta a amar o meu inimigo. Ele não me orienta a amar o meu amigo, porque eu já amo o meu amigo. Mas ele me orienta a amar o meu inimigo. E ele não insiste com isso. Ele disse: olhe por quem te persegue. As lições da palavra de Deus são claras e são muitas. As lutas travadas por cada líder, por cada homem. Você está apenas no Novo Testamento, 2 homens que foram presos porque estavam pregando o Evangelho: Paulo e Silas. Encarcerados, não somente encarcerados, apanharam, e muito. Mas o texto diz que enquanto eles apanhavam, eles louvavam. Enquanto estavam presos, eles louvavam. O que é que aconteceu? Eles foram libertos. Porque o que está neles é maior. O que estava neles era maior do que está no mundo. Então o que está em você tem que ser maior do que o que está no mundo. O rancor, o ódio, a mágoa, toda essa situação em que você tem passado é menor do que está em você. Vamos dizer isso juntos? O que está no mundo é menor. Deve ser menor. O que está em mim. Se você tem o Espírito que nós acabamos de ler aqui, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Olha que coisa profunda. Se você se sente preso a qualquer situação, então coloque na sua mente: você está longe do padrão de Deus. O padrão de Deus é que você esteja cheio do Espírito. Diga: cheio do Espírito. Se você estiver cheio do Espírito, nada te segura. Você está liberto para correr, para lutar, para conseguir, para alcançar. Ninguém te impede, nenhum obstáculo. Ainda que seja alguém que esteja tentando segurar você, um obstáculo no trabalho, um obstáculo na família, qualquer que seja a situação, Deus vai te dar vitória. Ele quer que você obtenha isso. Mas eu preciso tomar posse. E como é que eu vou tomar posse se na primeira circunstância que me ocorre, e que eu sou chamado a exercer fé, amor e perdão, eu não consigo? Então Deus está trabalhando na minha vida. Vamos dizer isso juntos? Deus está trabalhando na minha vida. E eu sei que cada um de vocês, em especial, em alguma área, Deus está trabalhando profundamente. Alguns estão tendo visão agora, alguns estão tendo revelação agora, alguns estão tendo experiência com o Espírito agora, alguns ainda estão retendo esse derramar do Espírito, porque ainda estão cheios de si. Quando eu estou cheio de mim, não tem como o Espírito agir, porque é o meu Espírito que quer agir, é a minha carne que prevalece. O Espírito de Deus não tem como estar junto com o meu Espírito e se comunicarem perfeitamente e me ensinar aquilo que eu preciso aprender, a forma como eu preciso ser guiado. Amados, ser guiado é um papel de cada um de nós durante toda a vida. Quando nasce e quando morre. A criança, quando nasce, ela é guiada, não? Com certeza ela é guiada. E quando a pessoa está na melhor idade, ela é guiada ou não? Durante a sua vida inteira, você vai ser guiado. O filho está crescendo, o pai está guiando. O filho está aparecendo, o pai continua guiando. O filho cresce, mas ele não deixa de ser guiado pelos pais, ser orientado pelos mais velhos. Ele vai para a faculdade, tem alguém orientando, tem alguém guiando. Aonde ele vai, sempre tem um guia.
Sempre vai ter alguém que vai estar mostrando para ele limites, pontuando as coisas que ele precisa aprender. Sempre. Você tem liberdade de procurar passar de avião, mas você não pode ir em qualquer avião, você não pode ir em qualquer companhia, existem limites, existem horários a serem cumpridos. Então nós somos sempre, toda a vida, guiados. Por que então, reconhecendo isso, eu não quero ser guiado pelo Espírito de Deus, que quer o melhor para mim? Por que eu quero ser guiado por mim mesmo, pelas minhas próprias concupiscências, meus desejos, a minha forma de lidar com aquilo que me aflige? Me diga uma coisa: quantos de vocês alcançou alguma coisa com a sua angústia, com a sua desobediência, com a sua rebeldia, com a sua irreverência? Por favor, levante a mão. Alguém que diz assim: eu ganhei muita coisa sendo rebelde, sendo desobediente. Tem alguém aqui que eu ainda não conheci na face da terra alguém que tenha sido bem sucedido sendo desobediente? Não conheço. Eu nunca vi um filho desobediente ganhando boas coisas. Sempre vi de castigo. Ainda que o pai logo tirasse, mas colocasse. Eu nunca vi ninguém desobedecendo regras que não sofresse por essas mesmas regras. Se você está aqui, existe algo dentro de você que impõe você tomar uma atitude diferente, você está no lugar certo. Porque o Espírito de Deus quer atuar sobre a sua vida. Ele quer te dar liberdade. Ele quer te ver livre. Ele quer poder atuar na tua vida. Te dar razões para você continuar vivendo. Te dar razões para você não desistir. Te dar razões para que você possa continuar. Amém, amados? Quando eu estava preparando esse texto, eu vi essa frase, rasgando o guarda-chuva. Eu falei: Senhor, guarda-chuva. O guarda-chuva tem a sensação dessa expectativa de segurança, um senhor de segurança, uma cobertura, mas ele é parcial. O que é que o guarda-chuva pode fazer por mim? Me proteger da chuva e momentaneamente do sol. É isso? Embora o sol seja mais complicado, porque mesmo aqui nós estamos sob a incidência dos raios solares. Amém, irmão? Amém. Nós estamos aqui cobertos, tem sombra, está climatizado, mas os raios solares estão entrando com força. E nós estamos sendo atacados por ele. Então coloca o guarda-chuva, então você tem uma proteção maior. Mas o que acontece conosco? Você já se viu numa situação, já viu muitas vezes. Você sai e tem a projeção de uma nuvem que está chegando. Você começa a sentir os espinhos, mas você, isso não vai me atrapalhar, não vou levar o guarda-chuva. Aí você entra no ônibus, você entra no carro, você está no meio da rua e bate aquele toró. Aí você fica pensando agora: puxa vida, por que eu não levei o guarda-chuva? Quantos já passaram por isso? Levanta a mão. Pois é. E aí nós somos desobedientes. Temos a oportunidade de estar levando o guarda-chuva, mas não levamos. Aleluia. E aí vem na nossa mente: por que eu me preveni? Por que eu não trouxe? Por que eu não... Se estivesse aqui ia ser mais fácil eu sair agora. Quantas vezes eu tive que ficar do lado do trabalho, chovendo dentro do carro, esperando assim, só um pouquinho menos para eu poder sair correndo. E às vezes demorou tanto que eu tive que sair e me molhei muito. Por conta da minha desobediência, porque tem algo em nós que nos avisa, nos previne, para que eu não vá, para que eu não faça, para que eu não fale. Mas nós, amados, na maioria das vezes, somos impenitentes e somos desobedientes ao que está falando conosco. Quando você era do mundo, eu estou profetizando que você não está mais lá. Quando você era do mundo, você dizia que tinha um sexto sentido, né? Que algo falou para você: faça assim, faça assado. Então creia que você é alvo do Espírito Santo. Ele não quer que você se perturbe, ele não quer que você se machuque, ele não quer que você perca, ele só quer que você ganhe. Então ele quer te proteger todo o tempo. Então ele nos avisa, ele se comunica com o nosso espírito: não vai, não fale, não faça, para, senta, te aquieta, não fica ansioso, aguarda, porque eu vou fazer. Mas nós queremos se para ontem, não nos prevenimos. Então o que é que nós fazemos com o guarda-chuva? Eu acredito que vocês não vão sair com o guarda-chuva rasgado.
vão? Não. Você pode sair até com ele quebrado, vai ficar meio assim, mas você rasgado, você não sai, porque ele não resolve. Ele está quebrado uma árvorezinha, você ainda sai. Com vergonha, mas sai. Mas você está falando isso, pastor, não sai muitas vezes, tem vergonha, porque está quebrado. Mas ainda resolveu o problema. Mas será que é isso que Deus quer? Que a gente tenha apenas a possibilidade de uma proteção momentânea? Deus quer nos proteger todo o tempo. Aleluia. Deus quer nos proteger todo o tempo. Vamos dizer isso juntos? Deus quer me proteger todo o tempo. Pode ser, pode dizer para ele. Deus quer me proteger todo o tempo. Aleluia. Eu preciso estar debaixo da proteção, eu preciso estar debaixo da segurança, eu preciso estar debaixo da bênção de Deus. Então eu vou tratar isso como sendo um guarda-chuva. É muito maior. O guarda-chuva você vai proteger. Então eu segurava na minha mente o guarda-chuva para proteger do sol e da chuva. Espiritualmente falando, nós precisamos de proteção, precisamos de cobertura. Eu preciso de cobertura espiritual. E quem vai me dar a cobertura espiritual? Então criaram-se religiões, para que elas pudessem nos dar a sensação de segurança espiritual. Então nós passamos a seguir rituais e confiamos nesses rituais. Alguém diz para você usar um patuá, você usa. Um crucifixo você usar, uma fita você usa, um lenço você usa, um lençol você usa. Alguém manda você fazer coisas e você faz. Estou falando de várias místicas, religiões ou religiões místicas, que inclusive em nosso meio existem, de forma equivocada, mas existem, e nós seguramos nesses aspectos físicos, porque nós também somos seres místicos. Nós gostamos dessa miscelânea que acontece dentro da religiosidade. Mas Deus não quer que eu haja como se eu fosse um irresponsável. Eu tenho que crer em Deus. Deus é a minha cobertura todo tempo. Sempre, em qualquer circunstância. Sempre será. Mas nós somos como o povo hebreu. Cada um de nós. O povo hebreu aqui serve de exemplo, de modelo, tanto para o bem, diga bem, quanto para o mal, diga mal. Nós temos ações boas e más, e achamos que não teremos consequência. Mas quando você faz uma coisa boa, tem sempre uma consequência boa. Quando você faz algo mal, terá uma consequência má, entende? Por mais que você coloque o guarda-chuva, tem situações que não dá para subir. Vou dizer para você, um guarda-chuva consegue te proteger de uma chuva sem vento. Você não está guarda-chuva com a chuva com vento, você se molha todo dia. E ele vira o guarda-chuva. Porque é uma força que vai além daquilo que você pode esperar. E como é que nós podemos dizer o que vai nos acontecer aqui, nesse instante, daqui a pouco, algumas horas? O que você pode dizer? O que é que vai nos acometer? O que vai acometer a minha vida vai ser reflexo daquilo que eu faço, e aquilo que eu faço é reflexo daquilo que eu penso, e aquilo que eu penso é reflexo daquilo que eu sinto. Amém? Amém. Eu vou pensar naquilo que eu sinto, e eu vou fazer aquilo que eu penso. E Deus quer tratar então na origem. Deus quer tratar o meu coração, para que daqui não surjam maus pensamentos. Diga maus pensamentos. Deus quer tratar aqui, para que daqui surjam bons pensamentos. Porque dos bons pensamentos virão ações boas. E as ações boas gerarão consequências boas. Quando eu fico cogitando coisas más, eu vou começar a pensar mal, eu vou agir mal e vou sofrer com as consequências. E aí eu faço o quê? Não adianta estar com o guarda-chuva. Eu estou rasgando o guarda-chuva. A água vai cair. Não vai servir como proteção para o sol vai entrar. Não adianta nós estarmos aqui mascarando algo. Eu não posso chegar para você e dizer que você é sempre um crente bom ou um bom crente. Porque nós somos maus, temos pensamentos maus, temos atitudes más e sofreremos com elas. O mundo já é mau por si só, a palavra de Jesus. Deixa seu dia o seu próprio mal. Então eu tenho que me afastar, não do mal, mas da aparência. Aí o que é que eu faço?
eu não me afasto da aparência, eu vou ter sociedade com o mal, vou falar com quem não deve, vou fazer o que não deve, o que vai acontecer? Vou sofrer as consequências. Deus sempre tem uma plaquinha, como se fossem as placas de trânsito. Para. Nem para nem estações. Sabe como é que você fez aí a prova de legislação? Já viu aquele Ezinho com um X no meio, vermelho? E sabe o que significa? Parar e estacionar. Então só tem um tracinho, proibido estacionar. Você pode até parar rapidamente. Mas corriqueiramente, por várias circunstâncias, nós paramos lugares proibidos para parar, para estacionar, colocamos em cima da calçada, passando em cima do. Cometemos esses erros todos os dias. Porque nós encostamos no nosso coração, nossa mente, e dizemos assim, eu preciso, eu estou apressado, eu estou atrasado, eu preciso fazer. Então nós vamos fazendo coisas que poderíamos ser e sofrer consequências por essas coisas. Agora imagina, isso é uma circunstância física, que todos nós podemos acometer. Agora imagina aquela que você não consegue parar, não te dá uma raiva, uma ira, está conversando com o teu esposo, com a tua esposa, e de repente ele fala alguma coisa, ela fala alguma coisa que você não gosta, então você não limita as palavras, você não para pensar, você simplesmente tira a espada e, se puder, você enfia e vai rascar lá dentro do coração da pessoa. Ou não é assim? Como é que nós agimos aqui? Olha, se nós fazemos isso aqui, nós dissemos que amaríamos para o resto da nossa vida. Imagina para quem nós sequer temos comunhão, digo, contato todos os dias. Nós somos capazes de fazer isso com filhos e filhas. Nós somos capazes de fazer com o marido e com a esposa. Então imagina com quem eu nem tenho aliança. Como é que eu vou lidar com essa pessoa? Então nós estamos todos os dias rasgando o guarda-chuva. Pedimos a proteção de Deus, Deus quer nos proteger, mas eu, com as minhas atitudes, estou rasgando o guarda-chuva. Deus quer te proteger, está sempre perto de ti. O que foi que Josué disse para o povo? O que foi que Deus disse para Josué? O meu povo pegou contra mim. Trouxe o que era anátema. Anátema é algo estranho. Pecado oculto. Amados, pecado oculto. Sabe onde ficam os pecados ocultos? Passando no tal de lá, pastor. É? Não, o pecado oculto está aqui, ó. Aí você se. O pastor não está vendo, adultério, é mentira, omissão. O pastor não está vendo os maus pensamentos. O pastor não está vendo a prostituição. O pastor não está vendo nada. Se eu bebi, se eu fumei, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo. Realmente eu não estou. Mas meu amigo, minha amiga, o Espírito Santo está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo quando você se irou lá no seu coração e você pensou mal sobre o seu irmão. Deus viu. E Deus se entristeceu com você. Porque Deus estava lá te protegendo e você fez. Rasgou o guarda-chuva. E você estava dizendo para Deus, eu não quero a tua proteção. Não, pastor, não disse isso, não disse. Literalmente você disse. Quando você desobedece a um pai, e a Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe, você está rasgando o guarda-chuva. Quando Deus diz, olha, não cobiça a mulher do teu próximo, você está pecando. Quando você rouba, você furta. Quando você mente, quando você se prostitui, quando você faz qualquer coisa errada, você está guardando, você está rasgando o guarda-chuva e está dizendo para Deus, eu não preciso de ti. Aí você vem para a igreja, você louva, você participa de ministério, você ora e a tua oração não passa do teto. Querido, essa semana eu fui constrangido com uma situação que acontece nas igrejas de modo geral. Infelizmente aconteceu mais uma vez. Pastor de denominação, foi dizer de qual denominação, nem sei daqui, eu sei de fora. Há 2 anos, pastor, a esposa pastora, ela devida na casa do Senhor. Há 2 anos tinha um caso com outra pastora, no mesmo ministério. Aí você imagina lá o ministério querendo prometer, eu conheço um líder, um homem de Deus, que ora, que tem um desejo de fazer a obra, um homem de Deus mesmo, um líder. Tem vários pastores. Obviamente ele estava orando, pedindo ao Senhor,
E obviamente muitas coisas estavam acontecendo na igreja que estavam travancando, estavam atrapalhando o processo. Esse pastor não aguentou. Foi ele mesmo que chegou para o seu líder e disse: 2 anos eu faço isso. Ele não suportou. Ele foi afastado, obviamente, do ministério. Olha os danos provocados. Quantas famílias, quantos liderados estavam debaixo de maldição sem saber. Toda a igreja padeceu. Toda a igreja. Toda a igreja é afetada, porque agora todo mundo vai ficar desconfiado de todo mundo. Mas como é que pode um pastor? Então, meus amados, você acha que se eu não der lugar a Deus, eu vou dar lugar a outra coisa? Eu ou você? Era uma tribo de Judá, a tribo que lá na frente daria a menor, se tornou as menores das tribos, de onde saiu o nosso Salvador, justamente para trazer mudança e transformação àquela que era conhecida como a menor das tribos. Deus precisava purificar, mas tinha que ir na origem do problema. Foi justamente Judá onde se encontrou a parentela de Zíbida. E aí encontrou-se a pessoa que tinha cometido erro, que ficou com ouro, que ficou com aquilo que não era dela, trazendo pecado sobre todo o povo. Eu não posso estar aqui falando apenas para um, porque você, como filho amado do Pai, e Deus quer te amar e te abençoar e cuidar de você e guardar você. Mas se você estiver em erro, você está trazendo prejuízo para todo o corpo. Mas pastor, como é que pode? É simples. Eu vou dar um exemplo simples para você que talvez já tenha sentido uma íngua. Alguém aqui já sentiu uma íngua? E a íngua pode ser provocada qualquer inflamação. E pode ser uma inflamação do dedo mindinho, uma unha encravada. E sabe o que essa unha encravada pode provocar em ti? Uma íngua que você não consegue andar, uma inflamação tal que você é acometido, vai para a cama, fica com febre, não consegue sair para canto nenhum, por conta de uma unha encravada. E é só o dedo mindinho do teu pé que padece todo o corpo. Não importa se a igreja é grande, não importa o tamanho, o probleminha pode ser nada, mas está afetando todo o corpo. Então, se nós estamos sendo atingidos, se você está sendo atingido lá na célula, você está sendo atingido na sua família, meu irmão, começa a procurar a origem do problema. Normalmente, a origem do problema vai estar no pecado oculto, guardadinho e sendo cultivado aqui dentro. Vai se encontrar o guarda-chuva rasgado. E Deus não pode operar. E Deus não pode agir. Não vai haver libertação. Sem libertação não tem cura. Sem libertação não tem salvação. Sem libertação não há expulsão de demônios. Sem libertação eu continuo com as escamas nos olhos. Sem libertação eu vou ser apenas um legalista. Não, pastor, vai. Amados, o Saulo Tarso, o grande apóstolo que nos trouxe essas palavras, porque foi por conta dele que eu e você temos uma Bíblia na mão. É por conta dele que eu e você temos várias traduções da Bíblia hoje. Mas esse homem era um perseguidor da igreja, conhecedor da lei, um sumo sacerdote. E esse homem teve que cair do cavalo. Eu não sei se você cai do cavalo, literalmente, porque talvez você esteja se achando conhecedor da Bíblia, talvez você esteja se achando alguém que sabe das coisas, alguém que eu não precisava estar ouvindo isso. Amado, será que eu precisava ir? Não curso capelania, eu pastor. Talvez algum diga, não, eu digo sim. Será que eu preciso fazer algum outro curso para estar aprendendo mais sobre Deus? Sempre. Será que eu, pastor, preciso orar? Eu já sou pastor, por que eu tenho que orar? Aí que eu tenho que orar mais. Será que eu, pastor, eu tenho que jejuar? Eu tenho que jejuar mais. Será que eu, pastor, eu tenho que estar postando na presença de Deus? Quanto mais, melhor. Sabe por quê? Porque eu sou alvo. Eu sou alvo. De duas coisas. Da bênção e da maldição. Da bênção só tem um que quer me abençoar. Só um. Mas a maldição traz dois problemas. Primeiro,
eu permito que a maldição venha sobre mim. Não foi Deus, foi eu que permiti. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo simples. Meu dia sol quente, choveu hoje de manhã. Você está aqui no ar-condicionado. Aí você sai, fica lá escaldando no sol, tira o sapato, sai com essa calçada, esse asfalto quente. O que vai acontecer contigo? Nada. Um choque térmico que pode levar você a ter um resfriado, pode levar você a várias outras situações. Ou não? Porque o teu corpo vai ser abalado por esse choque térmico. Então imagina você agora espiritualmente se achando forte, não jejua, não ora, teu coração cheio de mágoa, de rancor, você não abre espaço para Deus atuar. O que vai acontecer? Você é um alvo fácil do inimigo. Você permitiu, abriu todas as brechas que entrou e foi te dando mensagens e mensagens e dizendo para você o que você precisa fazer, que você não precisa amar. E você olha, está vendo aquele irmão? Falando de ti. Está vendo aquele? Nem está falando, mas ele está dizendo. Sabe por quê? Porque ele é enganador e mentiroso. Então ele vai te enganar e vai mentir para você sempre. E você, muitas vezes, cai e acredita. Ele vai te pedir ajuda. Ou faz isso por mim? Não faça se Deus não mandar. Não faça. Senão você vai rasgar o guarda-chuva. Não, pastor, eu vou fazer isso não fizeram. Tiraram, roubaram. Balaão ensinou muito bem a Balaque como é que tinha que fazer. Coloca umas canameias perto do arraial do povo hebreu. Porque quando os homens olharam para aquelas mulheres que estavam lá muito mal vestidas, eles vão se encantar por elas. E vão tomá-las para si e vão pecar. Então a mão de Deus sai. E aí a maldição entra. Nós brincamos com aquilo que é sério. Nós levamos na brincadeira, quando sabemos que está vindo a chuva, e eu não me previno levando o guarda-chuva. Eu sei que eu tenho problemas de pele, e vamos repreender porque ninguém nasce com problema de pele, né? Não vou tomar posse disso. Vamos dizer que você tem que se proteger do efeito de estufa, raio solar, então você tem que sair com o guarda-chuva para se proteger. Ninguém faz isso. Então você não sai com o guarda-chuva, mas alguém te ensinou que você use, principalmente as mulheres, para não ficar com aquela mancha. Use o filtro, aí você tem em casa, guardado lá, mas você estava tão apressado que você esqueceu. E nós vamos fazendo assim com o Evangelho. Deixamos de ler, deixamos de orar, e vamos empurrando com a barriga, vamos para a faculdade, vamos para o trabalho, entrando no carro, vamos pedindo livramento, falamos com Deus nada. Não vamos para a nossa cela, pedindo desculpas. Ah, eu estou com dor, ah, eu estou assim, ah, eu estou assado. Eu também não. Meu irmão, olha para mim. Olha para mim. Eu sou, por acaso, sou parecido com o ET? Sou? Não. Posso ser até feio, mas parecido até não. Posso ser, né? Não sou ET. Sou de carne, sou de osso, tenho 44 anos, estou para completar 45. Tenho dificuldades impostas pela idade, tenho dificuldades impostas por outras situações durante a minha vida pregressa por conta das atividades profissionais. A falta de cuidado, dizer os medicamentos que acabei recebendo, então vieram sequelas por conta disso, as articulações, na visão. Agora, me diga uma coisa: posso padecer de qualquer doença que está viral por aí, mas eu não fui acometido por elas. Eu posso me atrasar por qualquer congestionamento que você cada vez mais está acometido por isso. Mas ninguém nunca me viu aqui faltar, chegando muito atrasado, começando atrasado. Nunca ninguém recebeu aqui um recadinho: olha, o pastor está ali de cama, olha por ele que está lá enfermo. Depois que nós entramos aqui, eu só faltei a igreja, essa igreja uma vez no domingo para pregar e na outra igreja. Trabalho de manhã e de tarde. Faço curso à noite. Eu e o pastor, com os meninos. A minha vida é corrida. Para atender aos meus compromissos profissionais, pessoais, e atender meus compromissos curriculares e acadêmicos. Todo dia tem alguma coisa para fazer. Eu não me sinto menos cansado do que você. Eu fico cansado, eu fico fatigado, mas tem algo que me chama a estar na presença do teu Rei.
saber que Ele me quer um bem enorme, que Ele me ama de uma forma esplendorosa, de que tudo quanto eu fizer será nada diante do que Ele tem feito por mim. Então eu vou insistentemente na presença dEle. Senhor, me mantém saudável, Senhor, me mantém ativo, Senhor, me dá ânimo, Senhor, me faz perseverar, Senhor, me faz alcançar. Amados, todos os dias dá vontade de desistir, porque eu sou humano. E o inimigo fica lá tentando, sabe por quê? Porque Deus tem nos dado vitória, e Deus quer te dar vitória. E quando eu começo a agir por você, Ele fica lá abalando os alicerces dele, porque Ele sabe que eu não tenho desistido, eu tenho perseverado, eu vou avante, porque Deus me chamou para avançar. Eu não vou permitir que ninguém rasgue o meu guarda-chuva. Ninguém pode fazer isso, a não ser eu mesmo. Mas eu não vou fazer isso, às vezes dá vontade. Dá vontade. Dá vontade quando nós percebemos a ausência de uma fé mais ativa. Onde a pessoa muitas vezes tem que passar por uma situação para aprender a adorar a Deus como se deve adorar. Será que é desejo de Deus que o povo padeça, que o povo morra, que seja sacrificado? Não! Deus não precisa do teu sacrifício, Deus precisa da tua adoração. Adore a Deus. Seus atos, suas atitudes, pode pecar, meu irmão. Deus deve ensinar a igreja santa. Se você não estiver santo, sinto muito. São só os separados. Pastor, não é assim, não. Está escrito. Mateus capítulo 25. Virgens foram prudentes, porque as loucas ficaram. É o desejo de Deus que você fique? Não, Jesus vai chorar se você não entrar. Mas Ele não vai deixar de responder o que está escrito lá no verso 3 do capítulo 25. Apartaram de mim, porque eu vos conheci. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, porque Ele deixou e deu oportunidade demais para que você estivesse na presença dele. Meu desejo está aqui falando sobre coisas escapolosas, amados. Jesus está para vir buscar a igreja. Está anunciado nas cidades. Então não brinquemos mais de sermos crentes. Para de rasgar o guarda-chuva. Eu preciso tomar posse daquilo que Deus tem me dado, daquilo que Deus quer me dar. Deus tem coisas poderosíssimas para você alcançar. Aleluia. Glória a Deus. Ou você não quer alcançar? Vai sair debaixo da proteção. Eu vou dizer assim comigo, filho. Um homem prudente vale por dois. Já ouviu isso? Eu gostava de ouvir demais de meu avô. Ele dizia sempre isso. Filho, um homem prudente vale por dois. Ele sempre antevê as coisas. Sempre prevê as coisas. Aleluia. Eu não posso sair debaixo da proteção de Deus. Tem uma frase que eu queria que você anotasse. Você colocasse isso no seu trabalho, na sua vida. Todos os dias. Quem é otimista levanta a mão. Quem for pessimista levanta a mão, tá? Glória a Deus. Diz assim o texto, o otimismo, glória a Deus, é saber lidar com o melhor. Então todo mundo fica alegre, né? Tem uma coisa, notícia boa. Então você se vê otimista, né? Agora descubra uma coisa. O otimismo é saber lidar com o melhor. Agora guarda isso no teu coração aqui agora. Confiança. Diga confiança. Confiança. Amados, confiança é saber lidar com o pior. Esperar em Deus em fé. Saber que Ele está no controle. Saber que Ele está atuando e que nenhum fio da nossa cabeça cai sem ser por permissão dEle. E que Ele tem contado todos os fios da nossa cabeça. Saber que esse Deus cuida de mim, entendeu no corpo, no ventre da minha mãe, para que eu fosse o que eu sou, para que você seja o que você é. Deus tem planos poderosíssimos para a tua vida. O inimigo tem tentado tirar isso de você. E nós temos feito um grande trabalho de aliado do diabo. Eu não sou e você não pode ser aliado do diabo. Porque ele só tem um objetivo: matar, roubar e destruir. E ele não vai fazer parte dos planos de Deus na minha vida. Diga isso: o diabo não vai fazer parte dos planos de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. Todo mal está participado agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. O otimismo é saber lidar com o melhor. Confiança é saber lidar com o pior. Aleluia. Rasgar o
guarda-chuva, queridos, representa permitir ser atingido. O diabo, como eu disse, veio para matar, roubar e destruir. O pecado, queridos, quebra a sua comunhão com Deus. Quebra, te afasta, constrói tudo rápido, fecha a sua porta. Deus não pode atuar na tua vida porque o pecado impede. Eu li isso em Josué, no Velho Testamento, capítulo 7. O pecado estava impedindo o povo de Deus de vencer. Olha a visão. Vamos lá no arraial. Aí vem o povo era pequeno. Não. Josué, povo pequeno, povo numeroso. Manda lá 3.000 homens só e a gente vai conseguir brincando. Não consultaram a Deus. Valorizaram a sua própria mente, seu jeito de lidar com o problema. Eu e você temos esse jeito, essas manobras de lidar com as nossas coisas, como se nós soubéssemos de tudo. Aí, o povo numeroso que tinha lá matou 39 hebreus, 39 israelitas, e fez com que todos os outros 3.000 saíssem corridos, com medo, o rabo entre as pernas. Josué vai orar. Foi orar, Senhor, o que aconteceu, Senhor? Eu só mandei homens experientes como tu me ensinou, homens que tiveram uma visão acerca daquele problema e disseram não era daquele jeito. Aí Deus, peraí que eu vou falar com você. Se prepare. Tem pecado no meio do meu povo. Tem anátema. E Deus veio a estratégia. Chama cada tribo. Chama cada homem, cada família. E separa e fala que vai aparecer aquele que fez o problema, que cometeu o erro. Deus quer te envergonhar? Não, Deus quer envergonhar aquele que quer te colocar no chão. E Deus quer te colocar no alto. Mas você tem impedido isso. Diga, Deus, quer me colocar no alto. Eu preciso ficar na posição. Amém, querido? Amém. Nós crentes precisamos de proteção diária, contínua. E só quem pode fazer isso é o Senhor. Não precisa estar debaixo da potente mão de Deus. Deus quer fazer isso sobre você. Os anjos de Deus se acampam ao redor de quem? Salmo, se não me engano, 37 fala sobre isso. Os anjos do Senhor, diga os anjos do Senhor, se acampam ao redor daqueles que o temem para o guardar. Olha só o que está dizendo, daqueles que o temem. Primeira coisa é obedecer a Deus. Primeira coisa é estar diante da sua presença sem se esconder por conta dos seus pecados ocultos, como fez Adão e Eva. Se esconderam daquele que é puro, daquele que é santo. Deus quer atuar na tua vida e precisa atuar, você precisa dar permissão. E você não dá por quê? Porque Deus te deu um poder também. Todos nós temos esse poder que é terrível para conosco. Livre-arbítrio. Você que decide ser abençoado ou ser amaldiçoado. Quem quer ser amaldiçoado aqui? Levanta a mão. Ninguém quer. Mas as tuas atitudes estão trazendo maldição sobre a sua vida. A ausência de perdão, a ausência de amor, a ausência de fé. E Deus quer fazer coisas tremendas sobre você. Deus quer que você veja como Ele vê. Deus quer que você sinta como Ele sente. Deus quer que você ande como Ele anda. E você tem andado assim, tem visto assim, tem sentido assim. Vamos lá. Quem não nasceu de novo, amados, está preso. Por isso que ele fala no texto, no verso 16. Quem tem o Espírito está livre. Se você não nasceu de novo, você não tem o Espírito. Se você não tem o Espírito, você não nasceu de novo. E Deus quer que você nasça de novo. Diga, nascer de novo. Mas Deus te chamou para amar, te deu liberdade para amar, te deu liberdade para perdoar. Só quem pode fazer isso são pessoas fortes. Não, pastor, quem perdoa é fraco, de jeito nenhum. Quem perdoa tem domínio sobre si. Quem não perdoa está dominado pelo pecado. Está dominado pela ausência de amor. Amados, não ter ausência de amor é ser conhecido por Deus. 1 João, capítulo 2, verso 15. Sabe como é que Deus fala sobre eles? Os que não amam, chama de homicidas. Sabe o que é que ele diz nesse texto? Não ameis apenas de palavra, nem de língua, mas por obra e de verdade. Deus nos chamou para algo verdadeiro. Algo que tem que acontecer através da minha atitude. Diga atitude. Eu tenho que falar com meu irmão, olhando no olho dele e dizer, meu irmão, eu te amo, embora você tenha feito isso comigo.
contigo, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Porque o teu mal não vai me dominar, nem vai parar a minha caminhada. Agora o texto, no verso anterior, diz: quando eles se converteram, as mudanças vão acontecer sobre a sua vida. Aleluia. Mas quando eles se converterem, o Senhor tirará o véu. Quando as pessoas te machucarem, é porque elas estão com o véu encoberto, elas não conseguem enxergar nada. Mas você consegue enxergar duplamente. A pessoa que te fez doer, e você é capaz de perdoar. Só você tem esse poder. Só você. Se você dominar a si mesmo. Diga: eu preciso dominar a mim mesmo. Deus quer que você e eu sejamos sóbrios e vigilantes. Mas por quê, pastor? Paixão te cega, ocupações te cegam, até a atividade da igreja pode te cegar. Por que Deus quer que eu seja sóbrio e vigilante? Porque nós podemos cair nas armadilhas do diabo, nas ocupações, nas muitas atividades, no exercer coisas e deixar de adorar a Deus através de uma vida em glória. 1 Pedro, nunca se esqueça disso, capítulo 5, verso 1. O diabo, vossa adversário, ele não dorme. Está escrito lá na coisa. Ele não tira um cochilinho, não. Porque ele é um ser angelical, não se esqueça disso. Ele não precisa dormir. Então, diuturnamente, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ele está trabalhando contra você, a sua casa, sua família, seu casamento, seus negócios, tudo que você faz e planeja, tudo que ele está tendo conhecimento, ele vai tentar tirar da sua presença. Tudo quanto você estiver falando com alguém, tudo que você estiver fazendo e ele estiver vendo, se você estiver apresentando a Deus debaixo dessa proteção, ele vai ter acesso. Cuidado com quem você fala, cuidado com quem você escuta, cuidado a quem você dá a mão, cuidado aonde você coloca o seu coração. Nós fazemos isso? Não. Nós apostamos que vai dar certo. Casar com alguém, ter amizade com outros. Quando Deus está dizendo que sai, se afasta, para, você não é Deus. Deus anteveu para alguém, ele te avisa através do Espírito Santo e você não está ouvindo isso. Sabe o que o diabo está fazendo? Está como um leão, bramindo, ao lado, ao redor, esperando a oportunidade de te pegar. Todo. Mas os anjos de Deus estão ao lado daqueles que temem a Deus, para te guardar, te proteger. Mas o diabo está lá fora. E a Bíblia diz que ele está como leão. Diga: como leão. Sabe por que a Bíblia diz que é como leão? Porque ele não é leão, ele é só um engano. Ele vai te apresentar como sendo, mas você não precisa ter medo dele, porque tem alguém que domina ele. É o leão da tribo de Judá. Esse é o rei, esse tem poder. Aqui, quando ele ruge, tudo para. Quando ele fala, tudo estremece. Então não fique tremendo porque o diabo diz para você uma mentira. Ah, porque teu marido vai te deixar, teu marido vai morrer, teu esposo vai morrer, teu filho não vai nascer. Isso vai acontecer com a sua vida se você está debaixo. Diga: debaixo da proteção de Deus. Nenhum mal vai acometer você. Nenhum mal. O mal só pode nos trazer duas coisas: a perdição, daí eu não vou conseguir retornar, e a oportunidade de eu exercer a minha fé. Se a luta, o mal sobreveio sobre você, diga isso comigo: Deus está me dando uma grande oportunidade de superar todos os obstáculos, porque Ele me chamou para ser vencedor. Você não pode vencer nada se você não tiver uma luta. Você não vai receber nenhuma coroa se você não estiver correndo essa carreira. Você não vai receber uma medalha se você não der continuidade ao percurso que Deus te chamou. Se você parar, você perde. Então Deus quer que você avance. Diga: avançar. Eu vou avançar. Olha o seu irmão para ele: você vai avançar. Você vai conseguir. Amém. Glória a Deus. Amém, querido? Amém. Vamos ficar de pé.
começava assim. Diga isso comigo, querido. Pega a sua mão direita. Feche. E receba essa promessa. Diga comigo assim, de fé em fé. Um passo de cada vez. De degrau em degrau. Eu vou alcançar. E meu Deus prometeu para mim. Isso vai acontecer. Na medida que eu exercitar a minha fé. Repita comigo assim, Senhor, eu te apresento a minha vida. E tudo aquilo que estava me afligindo, nesse instante, está fazendo parte do segredo revelado, aberto por Deus. Agora eu vou alcançar, por conta desse segredo, a vitória que Deus havia me concedido. Nesse instante, todas as portas estavam trancadas, foram abertas, os cadeados quebrados, os cárceres escancarados, a liberdade já está acontecendo a partir da minha vida, do exercício da minha fé, e de fé em fé, de degrau a degrau. Eu vou caminhar, eu vou alcançar. Nada, nem ninguém impedirá o mover de Deus, o seu Espírito sobre a minha vida. Abra a sua mão. Eu não sei o que você está sentindo, mas eu estou sentindo um calor terrível. Eu queria que você levasse a certeza do que está sendo escrito sobre as palmas da sua mão. E você levasse a sua mão agora para junto do seu coração. Repita assim comigo, meu Deus. Que estas palavras escritas sobre a palma da minha mão sejam agora guardadas sobre o meu coração. E eu viverei por elas e através delas. O meu testemunho impactará, influenciará pessoas ao meu redor e as nações, porque eu agora sou enviado por ti e pelo teu Espírito para impactar as obras do inferno, porque diz na tua palavra que as obras do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E eu sou posse da condição de igreja gloriosa, poderosa, guardada pelo Senhor. Eu vou avançar, não perderei nada que o Senhor determinou para a minha vida. Pega a sua mão e coloque à frente. Deus está apontando o caminho que você vai. O recado de Deus para você, continue com os olhos fechados. Não olhe para trás. Para as circunstâncias. Não olhe para os lados, para as adversidades. Não olhe para a frente, onde está a angústia. Eleva os teus olhos para os montes, porque de lá já veio o teu socorro. Aquele que te guarda não tosquenejará. Não tosquenejará o guarda de Israel. Ele é o teu refúgio, o seguro, socorro de presente na angústia. Ele que está contigo nesse instante. Sinta-se agora abraçado, baixe a sua mão. Sinta-se abraçado por Deus. Ao mover de Deus neste lugar. Você não veio aqui para sair daqui da mesma forma. Deus está falando sobre a tua vida. E aquele guarda-chuva que foi rasgado, Deus te deu um novo. Para você que chegou dessa forma, Deus está te dando um recado mais uma vez. Vem à frente, filho. Vem à frente, filho. Porque eu te amo com amor sem igual. Você tem sido guardado por mim. E nem a fúria de todos os ventos e mares
conseguirão apagar e afogar esse amor. Você chegou desta forma, Deus está te chamando aqui. Você que não conseguiu amar, nem perdoar, e nem exercer a fé, saiba onde você está. Derrote aquele que tentava te derrotar. Seja líder de você mesmo. Seja aquele que atua pela fé. De fé em fé, degrau em degrau. Sai de onde você está. Aleluia. Amém, queridos? Se foi com você que Deus falou, só te convido a sair onde você está, na cadeira onde você está. Não perca a oportunidade de ver a sua vitória ser alcançada hoje. Não perca a oportunidade de ser alcançado pela benevolência do Senhor. Não há nada que possa mais te prender. Você está com o Espírito de Deus, então você está liberto. Se você está aí, se sentir preso, saia de onde você está. Não espere por ninguém. Seja você o primeiro. As vozes que antes você escutava, elas não fazem mais parte da sua vida. Aquilo que estava sendo sondado, guardado no seu coração, Deus conhece a sua vida. Não sou eu, mas Deus conhece. É o momento de quebrar as cadeias, é o momento de quebrar tudo. Tudo que te prendia, tudo que te prendia, tudo que te impedia de alcançar os benefícios de Deus, tudo. Você não está sendo envergonhado por Deus. Está sendo tratado por Ele. Deus tem prazer em te abençoar, a sua casa, a sua família. Não se permita ser mais tolhido, ser aprisionado. Não se permita. Não olhe para ninguém do seu lado. Deus está falando com você. Não ligue para ninguém. Deus tem reservado o melhor para você. Seja livre, mas pelo Espírito. Deixa o Espírito de Deus atuar sobre você. Há traumas terríveis no coração de muitos. E que Deus quer curar. Aleluia, Jesus. Aquilo que você declarou precisa estar sendo atuado. Uma decisão sua. Você declarou a sua voz, os seus lábios. Deus é contigo. Deus quer estar continuamente sobre você. Deus quer te usar como uma atalaia, como uma voz que clama no deserto. É você. Você é capaz. Você é capaz. Oh, glória. Você é capaz. Deixa Deus abrir os teus olhos. Deixa Deus abrir os teus olhos. Deixa Deus abrir os teus olhos espirituais. Seja o autor da ação de Deus no seu lado. Quebrando tudo aquilo que o inimigo tentou colocar. Não são pessoas. Não são pessoas. Pessoas não te afligem. É o que está em volta. Jesus te amou do jeito que você era. Como você está. E te chamou agora para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Seja o novo de Deus. Seja o novo de Deus. Seja o novo de Deus. Deixa Deus tratar você. Tratar bem por essa forma. E vai ser curado na medida que você colocar em prática a sua fé. Que Deus é contigo em nome de Jesus. Se prepare para receber a vitória de Deus. Alguns vão receber hoje.
dias você vai estar vendo notícias tão maravilhosas para operar em a mão que tentou afligir você, as marcas que tentaram colocar sobre você, as cicatrizes que tentaram deixar sobre você, serão para a glória de Deus. Aleluia. Quando olharem para você, pessoas serão salvas, libertas e curadas pela experiência de vida que você tem passado, pela ação e o mover do Espírito de Deus sobre a sua causa, sobre a sua casa. Nenhum mal prevalecerá, nenhum mal prevalecerá sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Deus vai extrair por terra agora todos os milagres. Tome posse do milagre de Deus. Tem coisa acontecendo sobre você agora. Esse lugar não é apenas um lugar para você ouvir, é um lugar para se exercer. E Deus está trabalhando dentro do seu ser, dentro do seu coração para curar você. Não se preocupe com a hora, não se preocupe com nada. Se preocupe em ser tomado, em ser tratado, em ser curado. Deixe ser guiado pelo Espírito. Receba o novo. Deixe o novo de Deus. Sinta o cheiro, o aroma. Começa a sentir o aroma agora da rosa de Sarão que está sobre você. Receba o perfume. Receba o novo. Há algo novo sobre você. Há algo novo sobre a sua vida. Nada mais velho. Não olhe para trás. Avance. 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 Não olhe para trás. Não olhe para os lados. Não olhe para frente. Olhe para o mal. Deus está falando para trás de seu amor. Deus está mandando por você e para você. Há um exército trabalhando por você agora. Deus mandou um arcanjo em determinado lugar para tratar com determinado homem. E Deus está naquele lugar nesse instante. De maneira que possa segurar na paredes, com prédios, com esconderijos, com prisões, de maneira que possa segurar o poder de Deus. Ele é aquele que abre, ele é aquele que conforta, é aquele que levanta, é aquele que dirige, é aquele que se inclinou para olhar para você agora e dizer que você é filho amado, é filha amada. Que nenhum mal prevalecerá sobre a sua casa. Deus chegou a tua igreja, Senhor. Ser com os teus filhos e filhas nesse instante. Ser com eles nos leva, Pai amado, agora, um patamar maior, um degrau de grau. E pede que eles possam alcançar, Santo Deus, a benevolência de verem agora, a olhos nus, aquilo que tu tens reservado para com as suas vidas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Senhor, de nosso Deus e Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as virtudes e os dons preciosos do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, e quem cresce com meu Deus, diga amém. Amém. Graças a Deus. Cada vez que você está sorrindo,